Você já pensou em trabalhar no mercado da cannabis, mas não sabe por onde começar? Fica até o fim que esse vídeo é para você. Meu nome é Murilo, eu sou advogado especialista no setor da cannabis, mestrado em Direito no setor regulatório da cannabis, e hoje em dia eu tenho um escritório que trabalha 100% com isso. Vou falar um pouco para vocês qual que é o passo a passo, ou então, basicamente, o que pode e o que não pode fazer no nosso mercado hoje. Eu falo bastante que uma estratégia de mercado hoje é não depender de forma alguma da legalização para ganhar dinheiro. Para isso, você precisa entender o que já pode ser feito no nosso mercado hoje, para que você possa, de fato, ter uma empresa. É muito arriscado esperar a legalização para então poder lucrar dinheiro com a sua empresa, porque se essa legalização acontecer semana que vem, tudo bem, pode ser que você fature. Mas e se ela demorar mais 10 anos para acontecer? E nós temos visto que a tendência é talvez essa. Não vai ser uma regulamentação muito ampla no Brasil nos próximos anos. Por outro lado, cannabis medicinal já é legal no Brasil desde 2014. Então, já são aí 10 anos de legalidade da cannabis medicinal. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é: tem uma diferença muito clara entre a cannabis para uso medicinal e a cannabis para uso adulto ou para uso recreativo, o que vocês preferirem. A cannabis para uso medicinal, para o ponto de vista do direito, é aquela que tem prescrição médica, que tem prescrição de um médico odontologista ou de um veterinário, que são os prescritores habilitados. Não é tão simples ainda se tratar com cannabis no Brasil. Nós temos um monte de problemas, um monte de dificuldades para conseguir acessar esse tratamento, mas ele já é possível e é legal. Nós dizemos que existem 4 formas de acesso à cannabis medicinal no Brasil hoje. A primeira é através da importação, com autorização da Anvisa. A segunda é a compra nas farmácias. A terceira é a compra através de associações de pacientes que têm autorização judicial para cultivar cannabis aqui no Brasil. E a quarta é o autocultivo, que é um nicho que nós trabalhamos com muita força aqui no escritório, atuando em favor de pacientes que precisam cultivar sua medicina em sua casa, com indicação e com orientação médica sempre. Vocês precisam entender que trabalhar com cannabis vai variar muito do que você quer fazer. Essas 4 formas de acesso, elas podem guiar vocês em uma jornada do que não pode trabalhar no nosso mercado hoje. Por exemplo, já é possível abrir uma importadora de produtos de cannabis. Por outro lado, não tem nenhuma regulamentação que permita o cultivo em solo brasileiro para fornecimento para farmácias, por exemplo. Então, isso não é uma coisa ainda que é possível. Por outro lado, as associações de pacientes já conseguem cultivar em solo brasileiro e fornecer para os seus associados os tratamentos que eles receberam prescrição de um médico especialista. Então a gente vê que cannabis medicinal ainda é muito complexa no Brasil, principalmente porque falta lei. E quando falta lei, falta resposta para o direito. E o direito às vezes não vai conseguir dar uma resposta efetiva para a pergunta que foi feita. Por isso que é muito importante você ter um acompanhamento profissional de especialistas que entendam desse mercado, de pessoas que estejam dispostas e que tenham a capacidade de opinar na questão da segurança do que você pretende fazer. Nós sempre dizemos que trabalhar com cannabis não é simples, e não é simples porque falta lei. Eu vou dizer isso várias vezes nesse vídeo. A nossa maior intenção aqui com esse vídeo é mostrar para vocês que dá para trabalhar hoje com isso. Não é tão simples, mas se tiver uma boa organização e uma boa preparação, é possível. Se você for ver, por exemplo, algumas empresas de seda brasileiras têm faturado milhões, e inclusive isso foi para a mídia esse ano, mostrando o tamanho desse mercado. E se você for ver, esse é um produto que é 100% legal. Existe tributação, existe venda legal, distribuição sem grandes problemas, porque é um produto de tabacaria. E esse é um nicho que é possível explorar hoje no Brasil, independente da legalização. São os itens de tabacaria. Além disso, existem outros mercados muito grandes, como o mercado de substrato, o mercado de fertilizantes voltados para a cannabis. Por outro lado, ainda não é possível, por exemplo, você investir numa empresa de importação de sementes, por exemplo, porque a semente ainda não está regulamentada no Brasil e você teria problemas aí para emitir uma nota fiscal sobre isso. Não é uma coisa tão simples e que não dá, justamente pela falta de lei. Existem também muitas pessoas que decidiram investir fortemente na parte do cultivo, fornecendo sistemas, fornecendo equipamento, fornecendo know-how para o cultivo medicinal. Existem inclusive empresas que prestam serviço para associações que já têm autorização medicinal de cultivo. Então essas empresas podem trabalhar com a planta, mesmo elas não sendo autorizadas, porque a associação para a qual elas trabalham, tem essa autorização. É tudo uma questão de pensar com calma e pensar com inteligência no que você quer trabalhar. Você sabendo o que não pode fazer, você vai poder entender melhor o que pode fazer.
Muitas pessoas também decidiram trabalhar na parte do canabidiol importado, trabalhando como importadoras de canabidiol de produtos que vêm do exterior e chegam para os pacientes no Brasil. Então você pode ser um intermediário, você pode ser um representante, você pode ser um fornecedor, dependendo do tamanho ou da escala que você quer atingir. Muitas pessoas foram, inclusive, para os Estados Unidos para investir no mercado americano para poder trazer para o Brasil. E nós já temos empresas muito bem consolidadas aqui no Brasil. Eu devo dizer que eu conheço empresas de cannabis aqui do Brasil que já têm mais de 20 anos de história. E isso mostra que elas pensaram muito bem como trabalhar apesar da criminalização. É por isso que eu digo, você não pode esperar legalizar para ganhar dinheiro. Tem que pensar uma forma para ganhar dinheiro hoje. Uma outra forma muito grande, se for dependendo da sua profissão, é você se tornar um prescritor. Então, se você é médico, se você é odontologista, se você é veterinário, existe esse mercado para você e você pode se tornar um profissional prescritor. Além disso, os fisioterapeutas também podem prescrever produtos importados pela Anvisa, através da RDC 660, porque a Anvisa autoriza a prescrição através de alguém, de um profissional que tem um CREFITO. Isso é muito interessante. Um outro mercado que cresce muito fortemente é o mercado de cursos, o mercado do conhecimento. Por exemplo, aqui no escritório nós temos um curso voltado para o público do direito que pretende trabalhar com cannabis, que pretende, um advogado, por exemplo, que pretende fornecer um serviço de habeas corpus para o cultivo de cannabis, e nós ensinamos esse profissional a como trabalhar. Daqui para frente, nós pretendemos também lançar um curso de como ingressar no mercado da cannabis. E toda essa informação passa pelo que eu estou passando aqui nesse vídeo. Óbvio que é uma informação introdutória, mas serve para vocês começarem a pensar nesse mercado. Ele é um mercado que vai movimentar até 2030 bilhões de reais. E não são milhões. Hoje ele está no patamar dos milhões, mas já são muitos milhões. Então estamos bem próximo do bilhão. E o Brasil é um dos maiores mercados que pode se beneficiar com a cannabis. Saiu essa semana, após o julgamento do STF, que o Brasil é o maior país do mundo que legalizou a cannabis. Porque os Estados Unidos ainda não têm um mercado tão claro do ponto de vista federal. Alguns estados já legalizaram tranquilamente, mas do ponto de vista dos Estados Unidos como um governo federal, ainda não houve essa legalização, que provavelmente está para acontecer aí nos próximos anos pela movimentação do DEA. Então, é muito importante compreender essa diferenciação do uso medicinal, do uso adulto. O debate do uso adulto, sem dúvida, ele vai surgir nos próximos anos e ele é muito importante. Ele é o próximo passo do uso medicinal. Mas nesse momento, quando se trata de cannabis, quando se trata da planta, dos canabinoides, o que é possível é através do mercado medicinal. O mercado recreativo, o mercado adulto ainda não tem nenhum espaço na nossa legislação. Nós trabalhamos fortemente para que um dia isso chegue no debate da sociedade em relação ao uso adulto, em relação aos outros usos da cannabis, inclusive o uso industrial, o uso alimentício. Mas no momento nós estamos apegados aqui ao uso medicinal. Mas não é obrigatório que você se apegue nesse mercado do medicinal diretamente. Uma diferença muito fácil de fazer são as atuações que tocam na planta e os mercados ou as atuações empresariais que não tocam na planta. Hoje em dia, tudo que toca na planta é muito complexo, então é muito difícil você fazer um fornecimento de algum produto relacionado a cannabis, porque vai ter que estar atrelado à prescrição, à questão medicinal. Por outro lado, todas as outras coisas que circundam a cannabis, igual eu falei, a questão de tabacaria, a questão de produtos fertilizantes, lâmpadas de LED, todas as questões, estufas, tudo isso já é um mercado legal, porque não é atrelado 100% a cannabis e também não toca na planta. Mas daqui para frente, nós vamos ver um crescimento muito grande de coisas e debates de situações que tocam na planta, como por exemplo os terpenos, que são originais da cannabis, né? Porque nós temos já no mercado os terpenos que eles imitam o cheiro da cannabis, mas eles não vêm da planta em si, então eles também são legais. Mas nós vamos começar a falar daqui para frente dos terpenos originais que vieram da maconha. Além disso, nós temos também um grande setor alimentício que vem crescendo muito forte nessa questão da cannabis, como por exemplo, a própria hemp corn, que é uma pipoca que é terpenada, então ela tem ali sabores que remetem a cannabis. É óbvio que o terpeno colocado na hemp corn não é um terpeno derivado da cannabis, e é um produto que não tem nenhum canabidiol, nenhum THC, nem nada, mas ele está nessa mesma indústria. Assim como a parte dos cosméticos tem crescido muito. Existem os cosméticos que têm, óbvio, CBD, THC, e esses cosméticos, então, vão depender da prescrição médica,
mas tem também cosméticos que vão na onda do THC ou do CBD, mas que não tem esses compostos, como por exemplo cosméticos que têm o óleo de copaíba, cosméticos que têm os terpenos, e existe um mercado muito grande para isso também. Então, entender como trabalhar com cannabis é muito importante para você ter sucesso, para você não ficar aí dando cabeçada e murro na parede, porque você tem que entender que certas coisas ainda não são viáveis no nosso mercado hoje. Então, sabendo o que não fazer, você consegue entender melhor o que você pode fazer. E esse é o grande intuito desse vídeo hoje. Se você tem dúvidas, você pode nos procurar no Instagram. Nosso Instagram é @o_murilo_nicolau e vai entrar em contato com os nossos atendentes do escritório e também pode falar diretamente comigo através desse Instagram. E pode deixar também dúvida nos comentários aqui que nós buscamos sempre responder quando nós podemos. E sigam a nossa página, sigam a gente no Instagram, que é onde dá a maior parte do nosso conteúdo, mas a gente tem focado bastante agora também no YouTube. Muito obrigado quem ficou até aqui, até a próxima.